paixão. A tua palavra diz que a chama desse altar, ela não se apagará. Senhor, nós queremos declarar essa palavra do Antigo Testamento hoje na nossa vida. Nós queremos dizer que a nossa vida, o nosso coração é um altar. E que a chama do teu Espírito que está dentro de nós não se apagará. Nós vamos colocar lenha nesse altar. Nós vamos colocar lenha nesse altar. Nós vamos colocar oração. Nós vamos colocar palavra. Nós vamos chamar pela presença do Senhor. Nós vamos declarar todo o nosso amor pelo Senhor, a nossa dependência pelo Senhor, a nossa dependência pelo Espírito Santo de Deus. Então queima em nós, Espírito Santo. Queima com teu amor, queima com a tua paixão, queima de amor pelos perdidos, queima de amor pela tua igreja, queima de amor por ti, queima de amor por ti, porque nós somos uma igreja apaixonada pela tua presença. Nós somos uma igreja desejosa pela tua presença. Então que o fogo desse altar não se apague jamais. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Se nós estivéssemos na igreja, eu iria dizer, ou no templo, né? Bata uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Então, se você quiser fazer isso, aí da sua casa, faça isso. Em nome de Jesus. Porque Ele é digno de receber a nossa adoração, nosso louvor. Os salmos dizem, né, que a gente pode louvar a Deus, a gente pode engrandecer o nome de Deus com todo o nosso corpo. Então, a salva de palmas é isso. É uma expressão de adoração, uma expressão de louvor a Deus. Amém? Muito bem. Eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite uma palavra que está em Lucas capítulo 19, dos versículos 1 até o versículo 10, uma palavra muitíssimo conhecida. A gente até fica um pouquinho temerosa de trazer, às vezes, uma palavra que todo mundo conhece, né? E talvez essa palavra ela seja mais conhecida por causa de uma música de alguns anos atrás, que eu nem sei quem é que canta, porque eu esqueci, eu sou ótima para essas coisas de música, mas que o nome da música era Lázaro, eu acho, também não sei, agora nem... Então... Mas é aquela música que fala desce da árvore, eu acho, alguma coisa assim. Mas, enfim, vamos voltar para o texto, que é melhor. Então, esse texto diz assim... é Zaqueu o nome da música. Agora eu lembrei, porque, inclusive, a gente vai falar sobre o Zaqueu hoje. Porque o Zaqueu subiu na árvore, então a música falava um pouco sobre isso. E por isso que esse texto, de uma certa forma, ele é tão conhecido. O texto diz assim... Jesus entrou em Jericó e atravessando a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar na sua casa. Então ele desceu rapidamente e recebeu-o com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador, mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, porque este homem é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Até aqui a palavra do Senhor. Queridos, o tema, né, da nossa palavra hoje tem a ver com o versículo 2, o início do versículo 3, que diz assim que Zaqueu queria ver quem era Jesus. E eu intitulei essa palavra exatamente disso, né? Quero ver quem é Jesus. Eu sei que para quem já está na igreja, uma palavra assim, ela parece ser talvez até um pouquinho irrelevante, ela não faz muito sentido, porque me parece que quando a gente está há muito tempo na igreja, ou quando a gente se considera cristão, a gente sempre diz uma coisa assim: mas eu conheço Jesus. Você pode falar para a pessoa, para o vizinho, para algumas pessoas na rua que você encontra, se você fizer a palavra assim, você sabe quem é Jesus?
a pessoa possivelmente, ela vai dizer assim, é claro que eu sei quem é Jesus. E ela também pode, e se você disser assim, mas você conhece Jesus? Possivelmente, ela vai responder, claro que eu conheço Jesus. Jesus é o Filho de Deus, filho da Maria, filho, sei lá. Ela vai dar alguma referência para mostrar para você, de alguma forma, que ela sabe quem é Jesus. Então, parece-me que uma palavra, né, que tem como foco central dizer para mim, para você, quem é Jesus, ou dizer para você, desafiar você a querer ver Jesus, ela parece uma palavra que, a princípio, não faz sentido. Mas, pensando um pouquinho sobre isso, eu quero convidar você a vir junto comigo para essa história do Zaqueu, e eu quero, de alguma forma, né, ajudar você a entender que nós somos um pouquinho de Zaqueu. Ou, pelo menos, que eu gostaria de ser como Zaqueu foi. Porque ele queria conhecer Jesus. E veja, a Bíblia diz que Jesus estava passando por Jericó, que era a cidade onde Zaqueu morava. E eu queria falar um pouquinho sobre quem é Zaqueu. Muitos de vocês já conhecem muito bem o Zaqueu. Mas, mesmo assim, eu quero trazer a sua memória para quem conhece. Eu quero trazer a memória quem era Zaqueu. E quem não conhece, apresentar o Zaqueu para você. O Zaqueu, a própria palavra diz que ele era chefe dos publicanos. Os publicanos, eles eram como é que eu vou dizer, uma espécie, né, de gente, digamos assim, nunca não bem vista pelos judeus, né, o povo judaico, porque os publicanos, eles eram aqueles responsáveis por cobrar os impostos dos judeus para os romanos. Então, o que os publicanos faziam? Eles eram justamente cobradores de impostos. Eles cobravam impostos de terra, cobravam impostos de propriedades, cobravam impostos de tecido, de tudo aquilo que era produzido. Como é hoje, né? Você tem alguma empresa, você tem uma loja, você precisa pagar impostos. Só que hoje você paga impostos mais subjetivamente, né? Lá para o banco, enfim. Mas naquela época haviam homens responsáveis por ir de casa em casa, de comércio em comércio, para cobrar esses impostos. E veja, os judeus, eles não se consideravam como parte do Império Romano, embora eles fossem, mas eles se consideravam parte do Império Romano, mas como se eles fossem obrigados, né? Porque o Império Romano conquistou o território judaico, então eles eram obrigados a se sujeitar. Então, os publicanos, que eram, de certa forma, do ponto de vista dos judeus, aliados por querer, né, aos romanos, eles não eram bem vistos, eles eram vistos como traidores do povo judaico. E Zaqueu, ele não era só um publicano, porque funcionava assim, ó, lá o chefe dos publicanos era aquele que fazia uma petição, né, eles participavam de algo como, eu esqueci a palavra agora, uma licitação. Sabe quando você tem o órgão público e você quer vender alguma coisa para a prefeitura, para o governo ou para a presidência, você precisa fazer uma licitação. E daí você concorre com várias outras empresas para prestar serviço àquela máquina pública. Então, os fariseus eram mais ou menos assim, né? Eles tinham um território que eles cuidavam, os publicanos, eles tinham um território que eles cuidavam, então eles apresentavam, de certa forma, a licitação, e os romanos escolhiam uma pessoa para cobrar impostos daqueles. E essa pessoa, ela era responsável por delegar a função a outros pequenos publicanos, terceirizar o serviço dele. Então, o Zaqueu, ele era chefe desses publicanos. Então, ele era chefe daqueles que cobravam impostos. Ele era chefe de uma região, uma espécie de supervisor. Então, ele era uma pessoa muito importante. É isso que eu quero dizer depois de falar tudo isso. Zaqueu era uma pessoa importante. E o Zaqueu, eu imagino, né? Lembra da nossa imaginação santificada? Então, agora santifica aí a sua imaginação e venha comigo. O Zaqueu, a Bíblia diz que ele ouviu falar, a Bíblia não diz que ele ouviu falar de Jesus, mas a Bíblia diz que ele queria ver Jesus. Mas eu fico pensando, por que ele queria ver Jesus? Possivelmente ele queria ver Jesus porque em algum momento ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu dizer quem Jesus era, ele ouviu, de alguma forma, falar sobre essa pessoa. Se você leu o texto anterior a esse texto de Zaqueu, diz que Jesus estava entrando na cidade de Jericó,
E um cego gritou, lembra do cego? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim e tal, aquele negócio todo. Eles levam o cego até Jesus, Jesus cura o cego e dá aquele bafafá. E eu imagino, eu cá com os meus botões, que essa história rapidamente, né, se espalha pela cidade. E todo mundo fica apavorado, porque um homem que estava entrando em Jericó cura um cego, que há muito tempo, né, um cego de nascença que nunca tinha visto, e essa história se espalha pela cidade, imagino eu, a Bíblia não diz isso é o que eu estou imaginando. E Zaqueu, ele fica curioso para ver quem é esse homem que dá vista aos cegos, esse homem que ressuscita mortos, porque assim, né, sabe como que é a fofoca, né, que apesar que aqui não é uma fofoca, assim, né, a gente só está com fatos, uma reportagem, pronto. Como é que o jornalista faz? Ele conta fatos, e a partir desse fato vem outros fatos, outras coisas podem vir junto com um fato, né? Então, eu imagino lá alguém contando, Jesus, ele curou o cego que ficava sempre na entrada da cidade e tal, mas não foi só isso, lá em Berseba, lá em Naim, ele cura, ele ressuscita o jovem e tal, e vai contando tudo que Jesus fez, e aquele negócio vai se espalhando, e Zaqueu fica sabendo que Jesus, que ressuscita mortos, dá vista aos cegos, cura enfermidades, e multiplica pães, esse Jesus está passando por Jericó. Eu imagino nós nessa ocasião. Vamos supor que a gente não seja crente, e a gente ouve que tem uma pessoa que faça tudo isso. Ainda que seja ceticamente, né? Ainda que a gente vá para ver se isso de fato é verdade, mas a gente fica curioso para ver quem é essa pessoa. E eu imagino que Zaqueu, ele tenha passado por esse estágio de curiosidade. Eu quero ver quem é esse homem. E a Bíblia diz, então, no versículo 3, que ele queria ver quem era Jesus. Mas, sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. E daí foi exatamente nesse versículo que o Senhor começou a falar muito profundamente ao meu coração. E agora eu vou começar a pregar de verdade. Porque foi aqui, eu fiquei pensando, Zaqueu, ele queria ver Jesus, porque as pessoas falaram para ele o que Jesus fazia. Esse é o nosso papel como igreja, certo? A gente fala para as pessoas aquilo que a gente tem visto e ouvido a respeito de Jesus. E esse falar para as pessoas do que Jesus tem feito e ouvido deveria gerar nessas pessoas a curiosidade para que elas queiram ver quem é Jesus. E não só isso. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê e a gente experimenta a partir da leitura da Bíblia, a gente conhece a partir da leitura da Bíblia. A pessoa de Jesus, a gente começa a olhar para a Bíblia, a gente começa a ver Jesus na Bíblia. Eu imagino que em nós deveria nascer uma curiosidade como nasceu em Zaqueu, de querer saber mais de Jesus, de querer conhecer mais Jesus. E não só conhecer de Jesus de ouvir falar. Porque mesmo, eu tenho a impressão, mas isso é só uma impressão, mas eu tenho uma impressão que mesmo dentro da igreja, existem pessoas que conhecem Jesus de ouvir falar. Mas, de fato, nunca tiveram um encontro verdadeiro com Jesus, um encontro que mudou a existência dessa pessoa. Então, você ouve quem é Jesus, você ouve o pastor falando sobre Jesus, você ouve pessoas na célula falando que é Jesus, você ouve até a sua discipuladora falando quem é Jesus. Mas, de repente, lá no fundo, você diz assim, puxa vida, mas eu nunca tive uma experiência assim. Eu nunca ouvi Deus falar. Eu nunca verdadeiramente senti assim, aquele negócio que as pessoas dizem que sente quando conhecem Jesus. E mesmo, às vezes, estando dentro da igreja, a gente ouve falar de Jesus, mas, às vezes, a gente nunca teve a experiência de ver Jesus espiritualmente falando. De ter uma experiência profunda com Jesus, uma experiência que muda a nossa realidade. E com Zaqueu acontece isso. Embora ele ouça falar de Jesus, ele ouve dizer tudo que Jesus fazia e fez, ele não se contentou com isso. Ele não se contentou em conhecer Jesus através das outras pessoas. Ele não se contentou em saber quem é Jesus através do outro. Zaqueu, ele quis ter uma experiência pessoal com Jesus. E, sabe, e isso é uma verdade na minha vida também, porque eu tive essa experiência quando eu tinha 18 anos de idade, mas às vezes eu tenho a impressão que mesmo estando há mais de 20 anos na igreja, todos os dias eu preciso ver Jesus.
Todos os dias eu preciso ter um encontro pessoal com Ele. Todos os dias eu preciso querer conhecer mais dEle. Não é o fato de estar na igreja, ou o fato de ser pastora, ou o fato de ser discipuladora, o fato de ser líder de célula, isso não garante que eu veja Jesus e tenha experiências profundas com Ele. O que eu quero dizer é que o lugar onde você está, o título que você tem, não garante a experiência profunda e verdadeira que você pode ter com Jesus. E eu fiquei pensando sobre isso, e eu disse assim, Deus, eu quero conhecer mais o Senhor. Eu quero ver, me dá esse espírito de Zaqueu, esse espírito de curiosidade, esse espírito de não me contentar com aquilo que eu tenho ouvido a respeito das coisas que o Senhor faz. Eu não quero olhar para o livro de Atos e saber o que Jesus fez através da vida dos apóstolos sem experimentar isso na minha vida. Eu não quero ouvir os grandes evangelistas espalhados pelo mundo dizer que eles impõem as mãos sobre alguém que está numa cadeira de roda e essa pessoa começa a andar. Eu não quero ouvir falar dessas coisas, eu quero experimentar essas coisas. Eu não quero ouvir alguém dizendo que foi abusada sexualmente, experimentou a cura e o perdão. Eu quero experimentar pessoalmente a cura e o perdão na minha vida. Vocês entendem o que eu quero dizer? Que muitas vezes a gente ouve falar das coisas que Jesus pode fazer pelos outros, mas a gente tem dificuldade de experimentar aquilo que Jesus pode fazer por mim, pessoalmente, por você, pessoalmente. E essa noite eu queria desafiar você a ter o desejo que Zaqueu teve. Ele queria ver Jesus com os próprios olhos. Ele queria ter uma experiência pessoal com Jesus. Mas daí esse versículo 3, ele fala duas coisas muito importantes. Que existiam duas situações que impediam de Zaqueu de ver Jesus. A primeira delas é que ele era pequeno. Eu não sei se ele era muito pequeno, né? Um anão lá de 1,40 m, 1,30 m. 40 não é anão ainda, né? 1,30 m, 1,35 m. Ou se ele era apenas uma pessoa um pouquinho mais baixa, de 1,50 m, 1,55 m, né? Porque uma pessoa de 1,50 m no meio de uma multidão não consegue ver muita gente. Você não precisa ser anão para estar no meio de uma multidão e não conseguir ver muita coisa, né? Então, você só precisa ser baixinho. Eu imagino que Zaqueu era mais ou menos nesse nível, né? De 1,50 m, na minha imaginação santificada. A Bíblia não diz isso, ele só diz que é de baixa estatura. E no meio de uma multidão, ele não conseguia ver Jesus. Então, o que isso me mostra? Que Zaqueu não conseguia ver Jesus por dois motivos. Um tinha a ver com ele, com uma situação pessoal dele, que era a baixa estatura. E a outra, que é uma situação interna, que é uma situação... O que impedia de vê-lo, de ver Jesus, né, era uma questão pessoal dele. Ele era pequeno e ele não conseguia ver Jesus. A segunda coisa que impedia ele de ver Jesus era a multidão. A multidão em volta de Jesus não permitia que ele chegasse perto de Jesus e pudesse ver Jesus com seus próprios olhos. Ou seja, a multidão não permitia que ele tivesse uma experiência pessoal com Jesus. Isso me fez pensar em algumas coisas e eu queria compartilhar um pouquinho mais com você sobre isso. Primeiro eu vou falar da segunda coisa, que é a multidão. Quem que é a multidão? Bem, a multidão, daí mais duas coisas. Meu Deus, hoje vai longe os negócios aqui, sabe? A multidão, ela pode ser as pessoas que fazem parte da minha vida, que não necessariamente são pessoas da igreja. Pode ser as pessoas da igreja, pode ser as pessoas fora da igreja. Eu me lembro que com 18 anos, quando o Senhor Jesus... Vocês sabem da história? Eu tinha 18 anos, eu estava no fundo da igreja, e o pastor que estava pregando lá na frente, ele perguntou assim, quem quer aceitar Jesus? Daí eu fiquei, meu Deus, eu não posso aceitar Jesus, porque o que as minhas amigas vão falar se eu aceitar Jesus? Porque eu era daquele tipo de pessoa que fazia chacota de crente. Aí eu vou contar uma coisa, minha mãe está assistindo, mas ela não sabe disso, mas agora ela está assistindo e eu vou contar. Mãe, você vai ficar sabendo como eu era do mal. Às vezes eu saía com as pessoas e eu bebia um pouquinho de cerveja, mas só um pouquinho, tá, mãe? Mentira, eu bebia bastante também, mas enfim. Eu bebia umas latinhas de cerveja, a gente amassava as latinhas de cerveja, a gente passava na frente das igrejas que a gente chamava Igreja dos Crentes, e a gente jogava as latinhas de cerveja na porta da igreja, para atrapalhar os cultos. Eu era esse nível de pessoa. E daí, quando eu fui para a igreja, e o Senhor Jesus começou a tocar o meu coração naquela pregação, eu ficava pensando, meu Deus, o que as minhas amigas, aquelas, né, que jogavam latinha junto comigo, aquelas coisas todas, o que, que elas iam dizer de mim se eu virasse crente?
Esse pensamento, as amizades que a gente tem, as pessoas que nos cercam, às vezes no nosso trabalho, às vezes as amizades mesmo pessoais que nós temos, elas nos impedem de ver Jesus. Por quê? Porque o julgamento delas, do que elas vão pensar de mim, às vezes prendem a minha decisão de conhecer mais Jesus. Sabe, quando eu estou no trabalho e tem uma roda de piada suja, e daí eu sei lá no fundo do meu coração, eu sei que eu não posso fazer parte desse tipo de roda de conversa, porque isso não me edifica, porque a Bíblia diz que o que me contamina é o que sai da boca e não o que entra, né, quando está falando de comida contaminada. Então, essas coisas que saem da boca, que saem do coração, às vezes essa sujeira, é isso que contamina. Então, uma roda de conversa suja, fofoca, piada, seja o que for, isso contamina. E eu estou numa roda de fofoca, uma roda de piada suja, né? Eu estou lá no grupo do WhatsApp que tem um monte de pornografia chegando toda hora, e daí eu penso assim, não, eu não posso sair desse grupo, porque o que as pessoas vão pensar de mim? Ou quando eu estou numa roda de conversa no trabalho, não, eu não vou virar as costas e sair daqui, porque o que eles vão pensar de mim? Acho que eu sou um crente chato. E às vezes a gente fica em volta dessas situações, dessa multidão, que em vez de nos aproximar de Jesus, nos afasta de Jesus. Esse tipo de coisa e esse tipo de situação, muitas vezes, podem impedir a gente de ver Jesus. Pode nos impedir de ter experiências mais profundas com Jesus. Não só isso, aquelas pessoas que ficam jogando mentiras na nossa mente, né? Que ficam dizendo que Deus não existe, que ficam dizendo que não adianta orar porque Deus não responde oração nenhuma, que ficam dizendo que, não, para que você vai investir no seu casamento, por que você vai ficar orando por esse homem, larga dele, tem muito mais amor e felicidade para você viver por aí. Aquelas pessoas que ficam dizendo, né, não, olha, o bom da vida mesmo é você sair por aí ficando com todo mundo, porque é isso que vai fazer de você macho, que vai fazer de você, né, uma mulher muito bem querida, enfim. Então, esse tipo de situação que colocam a gente em contato com o pecado, essas pessoas que colocam a gente, que às vezes se transformam em tentação para a gente, seja através de um grupo de WhatsApp, seja através de uma roda de conversa, esse tipo de situação pode ser a multidão que nos afasta de Jesus. Porque quanto mais nós formos afetados por esse tipo de conversa, quanto mais a gente tiver contato com esse tipo de coisa, menos a gente vai querer ter contato com as coisas santas do Senhor. Porque a palavra diz que o nosso pecado ele faz separação entre nós e Deus. Então, não dá, eu tenho a impressão que não dá muitas vezes para a gente conviver com as duas coisas e conviver bem. Sabe, eu não estou dizendo que é para você chegar numa roda de conversa onde está sendo piada suja e dizer, eu não escuto esse tipo de piada porque eu sou crente. Eu não estou dizendo para você falar isso. Não, em nome de Jesus, se você falar isso, te dou um pescotapa. Não, mentira, não vou dar. Mas não é para falar isso. Mas não é para compactuar com isso. Tá? Tem uma roda com esse tipo de conversa? Tem um grupo de WhatsApp? Sai do grupo. Tem uma roda de conversa que você está ouvindo esse tipo de coisa? Dá uma disfarçada e sai dali. Automaticamente as pessoas vão perceber isso. Quando eu fazia faculdade, as meninas, normalmente segunda-feira de manhã, eu tinha aula de manhã, né? Segunda-feira de manhã era uma doideira. As meninas sentavam em rodinha e ficavam contando de como foi o final de semana, né? E daí você imagina o tipo de conversa que tinha. Então, era quem tinha pegado quem tinha bebido mais, que droga usou e que droga não usou, porque eu fazia... Não vou dizer o que eu fazia. Mas, enfim, era esse tipo de conversa que tinha. E era muito legal, porque, assim, todo mundo sabia que eu era crente, mas eu nunca cheguei na roda e disse, não, eu não escuto esse tipo de conversa. Mas quando eu chegava na roda, elas paravam de conversar sobre essas coisas, porque elas entendiam que eu não compartilhava com esse tipo de conversa, e não que elas me excluíam. A gente começava a conversar sobre outras coisas. A gente começava daí a conversar sobre as disciplinas, a gente começava a conversar sobre o que a professora tinha dito e falado. Não é que a gente não consegue manter contato com as pessoas.
É que as pessoas começam a entender que alguns tipos de conversa já não cabem mais para nós. Porque eu fico de cara. Quando alguém, né, chega para mim e diz assim, pastora, tal pessoa é crente e fica falando palavrão. Porque a pessoa fica escandalizada, e eu também. Porque, na verdade, as pessoas, inclusive as pessoas que nem acreditam em Deus às vezes, elas olham para a gente e esperam uma atitude diferente. Porque a gente é crente, porque a gente conhece a palavra, a gente conhece o padrão de Deus. Então, as pessoas do mundo esperam que a gente tenha uma atitude diferente. Então, nesse sentido, a gente tem que cuidar de... E eu já falei, né? A segunda coisa, porque assim, a gente tem que cuidar das pessoas que influenciam a nossa mente e o nosso coração. Porque essa influência pode atrapalhar a nossa visão de Jesus. A segunda coisa é que a gente, como igreja, a gente também pode atrapalhar a visão do outro para que ele não conheça Jesus. Com o nosso mau testemunho, com as coisas que a gente sabe que deve fazer, mas não faz, né? A gente pode atrapalhar alguém de ver Jesus. Essa semana, com as crianças, nós estávamos estudando, né? A gente faz TSD todos os dias com eles, e daí um dos textos dessa semana foi um texto de Tiago que diz assim, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. E daí, quando eu li esse versículo, né, as crianças arregalaram os olhos assim. Ai, meu Deus do céu, a gente sabe. E daí eu perguntei, o que isso significa? Daí o Davi falou assim, é que quando a gente sabe que a gente deve fazer o bem para a pessoa, para o irmão, para o pai, para a mãe, para o professor, e a gente não faz, a gente faz pecado. É isso aí. Daí eu fiquei apavorada também, não foram só eles que ficaram, porque a gente sabe o que a gente precisa fazer. Mas muitas vezes a gente não faz. E quando a gente sabe que pode fazer o bem e não faz, a gente comete pecado. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque quando a gente não é um bom testemunho, a gente pode se tornar pedra de tropeço para um Zaqueu da vida que quer ver Jesus, mas ele não pode por causa da baixa estatura. Em vez de ser aquele que dizer, Zaqueu, sobe aqui nas minhas costas, que eu vou levar você até Jesus, a gente pega, né? Aí é que vocês não vão conseguir ver. Mas a gente sai dando cotovelada e dá licença que eu quero chegar perto de Jesus. E a gente sai batendo em todo mundo e a gente não presta atenção naqueles que estão em volta. E a gente acaba sendo um mau testemunho. A gente acaba, né? Por exemplo, vou voltar à rodinha de conversa. Né, em vez de dizer, né, de sair assim, disfarçadamente da rodinha da conversa do mal, a gente... eu também lembrei de uma piada. Vai lá e joga uma piada na roda. E daí as pessoas ficam escandalizadas, porque aqueles que estavam contando piada e sabem que você é crente, o que eles esperam é que você não conte piada como eles. Eles estão esperando de você uma atitude diferente. E quando você não tem uma atitude diferente da deles, isso gera escândalo. E por isso que muita gente não quer vir na igreja. Porque eu já ouvi, eu sei que é desculpa em alguns momentos, mas eu já ouvi gente falar assim, por exemplo, por que eu vou para a igreja? Lá tem mais fofoca do que as minhas vizinhas aqui. Você já ouviu alguma coisa parecida? Por que eu vou na igreja? Lá eles reparam mais na roupa do que se eu fosse numa balada. Sabe, então, algumas atitudes que eu não estou dizendo que a pessoa está certa. Eu só estou dizendo que ela fala isso porque ela tem argumento para falar. Se a gente tira o argumento dela, ela não pode falar. Se ela chega na igreja e a gente não repara na roupa, se ela chega na igreja, a gente não faz fofoca, se ela chega na igreja, a gente abraça ela e cuida dela, ela não vai ter o que falar. É isso que a gente precisa entender. Se eu estou lá no meu trabalho e tem uma roda de conversa, falando mal uma da outra, um do outro, e eu não compartilho daquilo, quando alguém estiver passando por necessidade, quando alguém precisar abrir o coração, ele vai vir abrir para mim, ou para você, porque ele sabe que pode confiar em você, que você não faz parte das rodinhas de fofoca. E nesse momento você vai ter a oportunidade de compartilhar Jesus, de ser aquele que vai dizer, sobe aqui, ó, que eu vou te levar até Jesus. Nós, como igreja, nós não podemos ser como essa multidão, que atrapalhou Zaqueu de ver Jesus. Muito pelo contrário. Nós somos desafiados a levar pessoas para Jesus com o nosso bom testemunho,
com o nosso amor pelas pessoas, de não compartilhar com o pecado, porque é isso que vai fazer diferença. Sabe, eu já ouvi histórias de pessoas dizendo assim, não, eu me comporto igual a pessoa do mundo, para ela não achar que eu sou um ET. Não, eu vou lá no barzinho onde as pessoas estão e eu bebo também uns 2, 3 copos de cerveja, para ela ver que eu sou igual a elas. Puxa, mas as pessoas não querem que você seja igual a elas. Elas querem justamente ter uma esperança de que elas podem ser diferentes daquilo. Então, quando a gente apresenta Jesus, e eu não estou dizendo, enfim, e quando a gente apresenta Jesus diferente, quando a gente apresenta um comportamento diferente, não por causa de nós, mas por causa de Jesus em nós, é isso que chama a atenção das pessoas. Então, eu queria desafiar você a ser essa multidão. A multidão que não afasta as pessoas de Jesus, mas a multidão que pega o Zaqueu nas costas e leva o Zaqueu até Jesus. Embora essa multidão não fez isso. Mas nós, enquanto Fonte Church, nós queremos ser uma igreja que leva pessoas até Jesus e não afasta as pessoas de Jesus. E a segunda coisa que eu gostaria de falar sobre esse versículo, porque não vai dar tempo para pregar o texto todo, é que outra coisa que afastava Zaqueu de Jesus era a sua própria limitação. Zaqueu, ele não podia ver Jesus por causa da sua baixa estatura, que não tinha a ver com os outros, não tinha a ver com a multidão, propriamente dito, né? Ele não podia ver. Agora, imagina o meu esposo no meio daquela multidão. Possivelmente, ele não poderia. O texto não diria assim, se Zaqueu tivesse 1,87 m, 89? 89, mais ou menos, quase 1,90 m, se Zaqueu tivesse quase 1,90 m, ele não poderia dizer assim, eu não conseguia ver Jesus por causa da multidão, porque o limitador não estava nele, entende? Ele ia se fazendo, ia ver Jesus de alguma coisa, ele ia conseguir ver. Mas ele, além da multidão que atrapalhava Zaqueu, Zaqueu tinha um limitador que era ele mesmo, que era a baixa estatura. E nesse sentido, eu queria dividir com vocês uma visão, eu acho, não sei como é que eu posso dizer, uma visão, uma figura que o Senhor trouxe para mim a respeito de Zaqueu. Eu vou tirar essas coisas daqui. Ai, meu Deus, isso aqui não pode cair antes do tempo. Vamos ver. Olha só, quando eu penso que Zaqueu ele era limitado por uma situação dele mesmo, algo que vinha dele mesmo, eu fico pensando numa coisa. Nós fomos criados por Deus para sermos imagem e semelhança dele. Jeremias, lá no capítulo 19, ele diz que Deus é como um oleiro que forma um vaso do jeito que ele quer. E, de repente, se esse vaso não vai muito bem e tal, né, ele refaz o vaso e refaz. Mas o que eu quero dizer com isso, né, que nós fomos criados para Deus por um propósito, assim como Zaqueu. Zaqueu, ele foi criado para Deus, ou por Deus, né, e para Deus, com um propósito. Zaqueu, ele é como se fosse esse vaso. Nós somos como esse vaso. Nós fomos criados por Deus com um propósito. A Bíblia diz que quando Deus criou Adão e Eva, lá em Gênesis, capítulo 2, 3, veja lá. Lá ele diz assim que Adão e Eva foram criados por Deus para um propósito. E não só isso, e esse propósito era ter comunhão com Deus. E a Bíblia diz que quando Deus formou Adão, ele colocou em Adão um fôlego de vida. Ou seja, ele colocou em Adão... Ai, meu Deus, molhei o microfone. Não vou ganhar choque, né? De novo. Ganhar. Ele colocou... Não, eu vou dar um jeito. Ele colocou em Adão um fôlego de vida, ou seja, ele deu para Adão, ele colocou em Adão e Eva a sua própria imagem e semelhança. Ele fez Adão e Eva... Então, Adão e Eva, eles começaram a carregar
a própria imagem de Deus. Eles começaram a carregar a própria essência de Deus neles. E eles foram criados para isso. O objetivo de criar Adão e Eva, para que eles fossem tão criativos quanto Deus, tão espiritual quanto Deus, tão divinos quanto Deus. Claro, numa escala menor, porque era imagem e semelhança, não era ser igual a Deus, mas semelhantes a Deus. E eles começaram a cumprir o propósito. A Bíblia diz que todos os dias, no final da tarde, Deus ia até o Éden para ter comunhão com Adão e Eva. E esse era o objetivo de Deus com Adão e Eva, ter comunhão com eles. Deus queria mostrar para Adão e para Eva quem ele era. Só que daí o que aconteceu? A Bíblia diz que o pecado entrou no mundo. O Satanás, em forma de serpente, veio até a Eva, tentou a Eva, a gente já sabe essa história, ela comeu do fruto que não podia comer, desobedeceu a Deus, porque ela queria ser igual a Deus. E a imagem de Deus, de Adão e Eva, ela foi corrompida. E a Bíblia diz que nesse momento, o mundo começou a ficar maligno. A Bíblia diz lá em João que o mundo jaz no maligno. Ou seja, quando Adão e Eva decidiram, quando Deus criou Adão e Eva, Deus deu para Adão e para Eva todo o domínio, toda a autoridade sobre as coisas que Deus criou. Entenda isso, isso é muito importante, para a gente entender a próxima coisa que eu vou falar. Quando Adão e Eva foi feito por Deus, eles foram feitos e Deus entregou para eles toda a autoridade sobre as coisas criadas. Quando Adão e Eva pecaram, eles decidiram, comer do fruto. E o comer do fruto não é o problema é desobedecer a Deus e querer ser igual a Deus. Entrou orgulho no coração deles, um desejo de ser como Deus, é isso que a Bíblia diz. Nesse momento, o que aconteceu? Eles pegaram e entregaram para o diabo, tudo aquilo que Deus havia dado a eles. Então, o domínio da terra, o domínio da criação que estava na mão de Adão e Eva, foi entregue para o diabo. Você entende por que a Bíblia diz que o príncipe desse mundo é o diabo? O príncipe desse mundo era o Adão. Mas quando Adão pecou e cedeu à tentação do diabo, então o príncipe desse mundo se tornou Satanás. E daí o que aconteceu? Aconteceu que, por causa disso, nós vivemos num mundo mau. Um mundo que é dominado pelo príncipe das trevas, que é o Satanás. E quando a gente é formado lá no ventre da nossa mãe, nós ainda somos imagem e semelhança de Deus. A gente não deixa de ser imagem e semelhança de Deus, mas quando a gente nasce, a gente vem para um mundo que é corrompido. Que triste isso. A gente foi criado, Adão e Eva foi criado, o plano de Deus era colocar a gente no mundo incorruptível. Mas quando Adão e Eva pecaram e entregaram o domínio desse mundo a Satanás, nós passamos a viver no mundo corruptível. Um mundo onde é dominado pelo diabo. E daí o que acontece com esse vaso? Esse vaso, que é eu e você, que fomos formados lá no ventre da nossa mãe para ser uma bênção nessa terra, que fomos formados para ter propósito, por isso que você é tão cheio de talentos. Por isso que você é tão cheio de talentos, por isso que você é tão cheio de dons, por isso que você sabe fazer tantas coisas boas, por isso que você é inteligente, por isso que você consegue raciocinar, por isso que você é criativo, porque Deus, a imagem e semelhança de Deus, continua em você. Quando você está sendo formado lá no ventre da sua mãe, Deus está te dando talentos, Deus está te dando dom, Deus está te dando inteligência, Deus está te dando todas essas coisas. Olha que incrível! Mas daí você nasce. Quando você nasce no mundo, como diz aí umas canções, no mundo cão. Mas no mundo que pertence ao cão. E o que acontece? Ô Everton, você segura aqui o microfone para mim? Não vou quebrar. Quando a gente está nesse mundo, o que acontece? Acontece que a gente começa a experimentar as coisas ruins desse mundo. E esse vaso, que foi criado para ser perfeito, que foi criado para conter a presença de Deus, para conter o Espírito Santo, eu e você. Nós fomos criados para isso. Nós somos criados para isso. Acontece que a gente começa a experimentar as
coisas ruins desse mundo. Daí, de repente, quando a gente vê, alguém engana a gente. E a gente fica muito magoado com isso. E daí, aquele vaso que criou para ser perfeito, começa a ser machucado. E daí, depois de mais um tempo, quem sabe os nossos pais se separam. E a gente se sente abandonado. E aquele vaso que foi criado para ser perfeito, começa a ser arrebentado. E daí, depois de mais um tempo, quem sabe, eu começo a experimentar um abuso sexual. E aquele vaso, que era para ser perfeito, começa a ser destroçado. E daí, quando eu me caso, achando que agora todos os problemas da minha vida iam ser resolvidos. E todo o amor que eu nunca recebi durante a minha infância, durante a minha adolescência, eu ia receber do meu marido. Ou da minha esposa. E daí o que é que acontece? O meu marido ou a minha esposa vai lá e me trai. Daí no trabalho, eu sou mandada embora. E daí no trabalho, eu não sou respeitada. E daí na igreja, fazem fofoca de mim. E daí eu não consigo encontrar amor de ninguém. E quando eu me percebo, aquele vaso que foi criado para ser uma bênção e para carregar a presença de Deus, está destruído. E a gente fica completamente sem esperança. E a gente começa a pensar assim, que aquele abuso sexual, aquela traição, a não valorização do meu trabalho, quando eu passei fome, quando eu tive dificuldade, quando eu fui roubada, quando assassinaram os meus pais, quando eu fui abandonada num orfanato, quando não me quiseram como filha, a gente começa a dizer que tudo isso impede a gente de ver Jesus. Tudo isso impede a gente de saber quem Jesus é de fato. E daí a gente olha para a gente mesmo e o que a gente vê é isso. A gente vê alguém que foi criado para ser uma bênção, para ser perfeito, para experimentar o melhor de Deus. A gente vê essa pessoa completamente limitada pelos seus traumas, completamente limitada pela sua história, completamente limitada pelas mentiras que jogaram na sua mente. E a gente começa a olhar para tudo isso e a gente começa a pensar, eu não posso ver Jesus. Esse Jesus não existe, porque se ele existisse, ele não ia deixar minha vida virar um monte de caco. Se Deus existisse, ele não ia ter permitido que eu fosse abusada. Se Deus existisse, ele não ia permitir que eu fosse traído. Se Deus existisse, ele não ia permitir que eu fosse abandonado. Se Deus existisse, ele ia me dar uma família que me amava. E todas essas coisas passam a ser para nós limitações que nos impedem de ver Jesus. Só que eu queria dizer uma coisa para você. Que essas limitações que a gente tem, assim como Zaqueu tinha, ele tinha uma limitação que era dele, que não tinha a ver com outros. Que era dele. Ele era pequeno. Isso não era culpa da multidão. Isso era uma limitação dele. Você pode dizer, mas eu fui abusada por alguém da multidão, eu fui traída por alguém da multidão, eu fui isso, eu fui aquilo, porque alguém fez isso por mim. É verdade. Agora, é minha escolha me manter nessa situação. Zaqueu, ele tinha uma limitação, tudo isso era um limitador para ele, tudo isso. Tudo isso. As pessoas falavam mal dele, chamavam ele de ladrão, não queriam se associar com ele. Ele era desprezado pela sociedade. Possivelmente, nem sei se ele era casado, né? Talvez ele nem fosse casado, porque por causa da estatura dele, talvez nenhuma mulher quisesse casar com ele. A Bíblia não diz isso, eu estou imaginando. Talvez ele se sentisse rejeitado, tanto quanto eu e você nos sentimos. Mas aquela multidão, mesmo que Zaqueu estivesse se sentindo um caco naquele momento, isso não impediu ele de querer ver Jesus.
Muito pelo contrário, a Bíblia diz que como aquelas coisas, a multidão e a estatura dele atrapalhavam ele de ver Jesus, ele subiu numa árvore porque ele queria ver Jesus. E eu fico pensando, Deus, qual que é a minha árvore? Aonde eu preciso ir para ver o Senhor? Aonde eu preciso ir para que tudo que aconteceu na minha vida, a história da minha vida, não me atrapalhe de ver o Senhor? Porque a minha história às vezes atrapalha e não me permite ver quem é Jesus. As coisas que eu vivi, as dores que eu carrego, às vezes são situações que me impedem de ver o amor de Jesus, de conhecer Jesus de fato. Daí eu perguntei, Deus, o que é a minha árvore hoje? Aonde eu preciso ir? Aonde eu preciso subir para ver Jesus? Daí Jesus me disse, você não precisa ir em lugar nenhum, porque eu vou até você. E daí eu fiquei pensando que hoje a minha árvore é o chão do meu quarto. Hoje a sua árvore é o chão da sala onde você está. Hoje a sua árvore, o lugar onde você pode ir para ver Jesus, é o chão do quarto onde você está. A única coisa que você precisa, mesmo que você tenha sido estraçalhada pelo mundo, ainda que você tenha sido estraçalhado pelas pessoas, ainda que você tenha sido estraçalhada pelo pecado, existe um lugar onde você pode ir, esse lugar é a presença de Jesus. Não permitas que o mundo, não permitas que o pecado, não permitas que as coisas que aconteceram de ruim com você impeçam você de ver Jesus. Não permita, seja como o Zaqueu. Ele era pequeno, desprezado, humilhado, falavam mal dele, mas isso não impediu ele de querer ver Jesus. Não impediu. O que ele fez? Ele correu para um lugar onde ele podia ver Jesus. Eu quero sair desse culto e eu quero correr para o meu quarto, porque lá é o lugar que eu vejo Jesus. Eu tenho vontade de me ajoelhar agora e fechar os olhos e começar a orar, porque esse é o lugar onde eu posso conhecer Jesus. Jesus não está num lugar, Ele está aqui. Então você tem o privilégio hoje, um privilégio que talvez aqui eu não tinha, de não precisar correr para lugar nenhum, é só entregar o seu coração para Ele, é só entregar, você vai dizer, Jesus, o que eu tenho hoje à noite para te dar são cacos. O que eu tenho hoje à noite para te dar um resto de vida. O que eu tenho hoje à noite para te dar um resto de esperança. O que eu tenho hoje à noite de te dar são restos. Não sobrou muita coisa de mim. São restos. E daí sabe o que Jesus vai dizer? Não tem problema, porque Ele vai pegar esse resto. E vai fazer isso. Ele vai fazer um vaso novo. Ele vai fazer aquilo que... Ele vai fazer um vaso novo. Ele vai fazer um projeto novo. Ele vai te dar uma vida nova. Sabe o que acontece? Às vezes a gente vai para Jesus com um monte de caco. Às vezes você vai para Jesus achando que não tem nada para oferecer para Ele. Nada. Você não tem nem esperança de que alguma coisa possa melhorar. Só que daí Jesus pega tudo isso, porque a Bíblia diz que Ele é o oleiro da nossa vida. O oleiro é aquele que faz um vaso novo. Então Jesus pega a nossa história. E Ele diz assim, não me interessa a sua história, me interessa o seu futuro. E eu sou especialista em mudar a história. Eu sou especialista em fazer de cacos um vaso novo. Eu sou especialista em dar propósito para aqueles que estão sem propósito. Eu sou especialista em dar esperança para aqueles que não têm esperança. Eu sou especialista em mudar a história daqueles que não têm história. Foi isso que aconteceu com Zaqueu. Eu vou tirar isso aqui um pouquinho.
Foi isso que aconteceu com Zaqueu. Zaqueu, ele não tinha nada para oferecer para Jesus. Quando Jesus vê ele em cima daquela árvore, quando Jesus te vê no chão do seu quarto, quando Jesus me vê dizendo, Deus, eu não tenho nada para oferecer, ele diz assim, eu não me interesso, porque hoje me convém ficar na sua casa. Meu Deus, a única coisa que Jesus quer é ficar na minha casa. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos a habitação de Deus. Quando a gente não tem mais nada para oferecer, a gente só tem caco, só isso. Jesus vem e diz assim, olha, eu vou te fazer novo, vou te fazer uma nova casa, uma nova habitação, porque a única coisa que eu quero é ficar na sua casa. Então, daí, ele diz assim, ó, vem depressa. Por que Jesus diz, vem depressa? Sabe o que aconteceu? Eu achei isso incrível. Zaqueu estava em cima daquela árvore, mesmo ele estando vendo Jesus, mesmo ele vendo Jesus, ele não estava perto de Jesus. E daí o que Jesus diz? Vem, desce depressa, porque hoje eu vou ficar na sua casa. Jesus, ele chama Zaqueu para junto dele. Porque Jesus quer Zaqueu perto dele. Ainda que Zaqueu tivesse uma má fama, ainda que ele fosse rejeitado por um povo inteiro, por uma cidade inteira, ainda que ele fosse rejeitado por mulheres, por pai, por mãe, por todo mundo, Jesus não se importou com isso. Jesus ele quis ficar na casa de Zaqueu, porque Jesus quer você. Jesus quer você. Isso é incrível. Porque, sabe, às vezes, você pode não se sentir um vaso grande como aquele. Às vezes, você pode se sentir um vasinho assim, ó, tão insignificante. Às vezes, você pode se sentir um vaso tão pequenininho. Mas o Senhor vai pegar esse vaso, que talvez para você seja insignificante, que eu acho lindo de viver, esse vasinho. E ele vai pegar esse vasinho e sabe o que ele vai fazer? Ele vai encher com a presença dele. Para que esse vaso cumpra o propósito. Que lá no princípio, quando você estava dentro do ventre da sua mãe, você foi criado para cumprir. Isso aqui, entenda, isso aqui nunca foi a vontade de Deus para você. Você ser destruído pelas coisas do mundo, pelo pecado, nunca foi o propósito de Deus para você. Nunca. Mas o mundo jaz no maligno. E quando a gente está nesse mundo, as coisas ruins acontecem. Mas Jesus quer pegar essas coisas ruins e fazer tudo novo. E mudar a nossa história. Zaqueu, quando Jesus foi para a casa de Zaqueu, mesmo que Zaqueu fosse um vaso pequenininho, que ninguém dava muita importância, Jesus sentou à mesa com ele. Jesus jantou com ele. Jesus deu identidade para ele, porque Jesus disse, esse também é filho de Abraão. Jesus disse, olha, você também é filho do Pai. Você também é filho de Deus. Você também faz parte de uma família. Você tem um lugar nessa terra. Você tem um lugar no céu. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Jesus quer te trazer para perto. Para mostrar para você que você faz parte de algo. Para mostrar para você que você tem uma família. Para mostrar para você que Ele nunca te abandonou. Para mostrar para você que não é da vontade dEle que você seja isso. Mas é da vontade dEle que você se torne um vaso de honra. Um vaso cheio da presença dEle. Um vaso cheio daquilo que Ele é. Um vaso cheio do amor de Deus na sua vida. Foi isso que Zaqueu experimentou. Porque Zaqueu ousou não se deixar limitado pelas dificuldades que estavam em volta dele, que o impediam de ver Jesus. Zaqueu ousou dizer, não é a minha limitação, não é a minha dor, não é o meu sentimento de rejeição
que vai impedir que eu veja Jesus. Não se limite. Não fique trancado no seu quarto lamentando a sua dor. Fique trancado no seu quarto dizendo: Jesus, o Senhor veio para curar a minha dor. E eu quero receber a cura hoje à noite. Então, no lugar onde você está aí na sua casa, eu quero convidar você nessa noite a fazer o que Zaqueu foi e subir na árvore. Subir não literalmente, mas se você puder, como você quiser, se você quiser se ajoelhar, se você quiser ficar de pé e levantar suas mãos, se você quiser colocar sua mão no coração, faça isso. Faça isso. Mas eu quero que você feche os seus olhos e você imagine Jesus olhando para você agora. Assim como ele olhou para Zaqueu, lá em cima daquela árvore. Imagina Jesus olhando para você. E ele dizendo para você: vem depressa. Vem depressa para junto de mim. Vem depressa para junto de mim, porque hoje me convém ficar com você. Vem depressa para junto de mim, porque hoje eu vou para sua casa, eu vou te tomar pela mão e vou ficar junto contigo. Porque o que Jesus quer fazer é curar você da dor da traição. Jesus quer curar você do abandono. Jesus quer curar você e Ele quer dizer, ainda que você tenha sido abandonado pelos seus pais, ainda que você tenha sido abandonado pelo seu esposo ou pela sua esposa, ainda que você tenha sido abandonado pelos seus filhos, eu não te abandonarei, jamais te deixarei. Jesus, Ele está junto com você. Jesus, Ele está pegando você agora pela mão, assim como Ele fez com Zaqueu, e levando você para casa. Você não é sem casa. Você não está sem casa. Você não está sozinho nesse mundo. Você não é desprezado nesse mundo. O Senhor Jesus te reconhece. O Senhor Jesus te alcança. O Senhor Jesus está olhando para você. Ele está olhando para a dor do seu coração. Ele está juntando os cacos da sua vida agora. Todos os cacos. Todos os cacos. Ele está juntando agora e dizendo: entrega para mim que eu vou fazer um vaso novo. Eu vou fazer um vaso novo. Vou fazer uma história nova. Uma história cheia da minha presença. Uma história cheia do meu amor. Então entrega o seu coração a Jesus. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Se você está ajoelhado, se você está em pé, se você não importa. Coloca a mão no seu coração e ore comigo agora. E diga assim: Senhor Jesus, eu quero te ver. Eu não quero te conhecer de ouvir falar, mas eu quero te ver. Eu quero ir para casa com o Senhor. Eu quero que o Senhor tome todos os cacos da minha vida e faça um vaso novo. Diga para Jesus: eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser um vaso novo, cheio da presença de Jesus na minha vida. Diga para Jesus: vem morar em mim, Jesus, mais e mais. Vem me encher com a sua presença. Não importa se você já seja crente, não importa se você já está na igreja. Mas diga: Jesus, eu quero mais. Eu quero ser cheio, eu quero ver de fato, Senhor. Eu não quero experimentar apenas uma religião. Eu quero experimentar a pessoa de Jesus, a presença de Jesus na minha casa, na minha vida, na minha família. Diga para Jesus. Diga para Jesus perdoar você pelo ódio que você já sentiu, pela falta de esperança que você já teve. Jesus, nos perdoe pela incredulidade. Nos perdoe pela falta de esperança. Nos perdoe pela revolta que às vezes nós sentimos. Nos perdoe pelo ódio que às vezes guardo no meu coração. Me perdoe pela falta de perdão que às vezes guardamos. Peça perdão ao Senhor. E diga: Jesus, eu quero entregar tudo isso hoje ao
Senhor, eu não quero mais carregar o ódio. Eu não quero mais carregar a falta de perdão. Eu não quero mais carregar a incredulidade. Eu não quero mais carregar a falta da esperança. Eu não quero mais carregar as dores da minha história. Eu quero carregar Jesus, que é a esperança viva. Que é a esperança viva. Eu quero carregar o amor de Jesus. Fale, Senhor, me enche com o teu amor e com a tua vida nessa noite. Nós vamos cantar essa canção que fala sobre o ousado amor de Deus. E eu quero que você faça dessa canção a sua oração nessa noite. Porque não importa onde que você esteja, o amor de Jesus vai te encontrar. Porque Ele escala montanhas só para te encontrar. Ele deixa as 99 para te encontrar. Porque Ele te ama. Assim como Ele correu até Zaqueu, Ele foi até Zaqueu, Ele encontrou Zaqueu. Ele está aqui para encontrar você. Para encontrar o seu coração. Para encontrar a sua vida. Para encontrar a sua história e mudar a sua existência. Cante essa canção comigo. Aleluia! Impressionante esse amor de Deus por mim e por você. Vaso, a gente começa a brincar, né? Se é um vaso, é porque você é mesmo. Você é um vaso, não importa se é um vaso grande, um vaso pequeno, um vaso médio. Mas você é um vaso criado pelo Senhor e o amor dele. Então todos os dias, hoje, essa semana, quando você acordar de manhã, você vai dizer: Jesus, hoje eu quero te ver. Porque eu sou teu vaso, então me enche com a tua presença. Porque eu quero te ver mais e mais e mais. Amém, igreja? Glória a Deus por isso. Muito bem, então vamos lá. Terça-feira nós temos o culto top. Convidamos você para estar conosco. Uma palavra poderosa da parte de Deus para você também. Às 20 horas. Também nós vamos transmitir por todas as redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, você pode nos acompanhar. Compartilhe o nosso vídeo se essa palavra foi preciosa para você e você gostaria de abençoar outra pessoa. A partir dessa palavra, compartilhe essa palavra. Porque nós cremos também que esses instrumentos, né, da mídia, eles são instrumentos da parte de Deus para alcançar muitos corações. E é isso que nós queremos, que o Senhor alcance, que o Senhor cure, que o Senhor salve, que o Senhor mude a história de uma multidão nesse tempo, para que muitas pessoas venham conhecer Jesus e poder desfrutar do amor dele e terem as suas histórias transformadas. Curta o nosso vídeo, compartilhe o nosso vídeo, porque nós queremos abençoar pessoas, amém? Semana que vem, então, nós vamos fazer a ceia, não esqueça de comprar o que você precisa para isso. Que Deus abençoe muito você, abençoe a sua casa, abençoe a sua família e que você tenha uma semana cheia de Jesus. Amém?